Oi gente, eu sou a Thaísa. E eu sou o Felipe. E esse é o canal Sempre Reformando. Você sabe o que tem em outubro? Não é o dia das crianças, não é o dia dos professores, não é o outubro rosa e não é o Halloween. Nós falaremos hoje da Reforma! E para falar de reforma, até porque o nosso vídeo tem mais ou menos 5 minutos, a gente vai precisar fazer um recorte bem específico e focar em uma determinada época muito especial e particular da reforma. O vídeo de hoje, ele é baseado em uma aula que a gente deu sobre a Reforma Protestante na Igreja Presbiteriana do Peró e de uma aula que a gente vai dar na Igreja Presbiteriana de Bento Ribeiro, esse domingo. Então, esse vídeo é um recorte dessa aula. E é importante a gente entender uma coisa, porque sempre que a gente estuda, seja na igreja, seja na escola, a questão da reforma, a impressão que dá é a igreja vivia um momento em que todo mundo era cruel, todo mundo era mau, matavam as pessoas, roubavam dinheiro, enganavam todo mundo, não existia ninguém que estudava a Bíblia, eram todos perversos que só queriam se dar bem. E de repente, milagrosamente, surge um santo chamado Lutero. E a primeira coisa que é importante a gente entender é que não foi bem assim. Antes de 1517, quando Lutero prega as 95 teses na porta da igreja lá na Alemanha, existiram alguns personagens que foram extremamente importantes e que fizeram parte de um movimento anterior à reforma que também buscou purificar a igreja, que via que tinha várias coisas erradas e que queriam fazer diferente, realmente buscar a Deus. Dois dos personagens mais famosos desse período pré-reforma são Wycliffe e John Huss. Um foi morto e outro foi excomungado pela igreja católica, mas foram pessoas que realmente buscaram viver uma vida de santidade baseada na Bíblia, no que a Bíblia realmente dizia. É importante a gente lembrar que nesse momento em que acontece a reforma, uma série de mudanças está acontecendo. Não existiam os países determinados como tem hoje. O que existiam eram principados, ou seja, feudos, e esses feudos tinham os seus príncipes. Nesse momento, esses feudos começam a migrar para uma nova forma de governo, que são os Estados-nação. E aí começa a surgir um sentimento de nacionalismo. Junto com essa mudança geográfica, naturalmente já ocorrem outras mudanças. Política, logo em consequência, por causa dessa alteração toda. Econômica, porque você começa a centralizar, criar as cidades e coisas do gênero. É importante a gente lembrar também que nessa época a economia e a agricultura e a cultura mesmo, desses lugares girava em torno dos lugares que tinham rios. Era uma economia chamada de fluvial. Então, com o surgimento das grandes navegações, a economia deixa de ser baseada nesse sistema dependente dos rios e passa a ser uma economia oceânica. O que acontece também é que, com Portugal e Espanha trazendo vários ouros e iguarias para as Europas, a Europa entra meio que em colapso e surge uma inflação muito grande. Ao mesmo tempo que doenças surgem, tudo começa a conturbar o pensamento dessa gente. Surge uma pergunta que se repete em vários momentos históricos. Como eu posso ser salvo? Para entender a importância dessa pergunta, a gente precisa entender o que eram de fato as indulgências. A igreja estava vendendo as indulgências, que eram basicamente o perdão pelos pecados. E era mais ou menos assim, você pedia perdão e Deus ele te perdoava, só que existia algo que deveria ser feito na terra para mostrar que você realmente estava arrependido. E aí você comprava aquela indulgência. E aí, claro, se você não tinha dinheiro para pagar todo o perdão que você precisava, você comprava só uma parte que diminuiria o seu tempo de estadia no purgatório, digamos assim. E a gente chega no nosso personagem de hoje, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero. Nascido em 1483, bem no meio do Sacro Império Romano Germânico, o que seria algo mais ou menos como a Alemanha que a gente conhece hoje e uma série de outros países ao redor somados a ela. Martinho Lutero. A gente pode, de certa forma, comparar John Huss e a Wycliffe porque ele lia a Bíblia. Lutero ele tinha um conhecimento muito bom das escrituras porque ele lia. Ele acreditava que todo mundo tinha que ter acesso às escrituras. Olhando para a palavra de Deus, Lutero desenvolveu conceitos como somente a graça, somente a fé
e o sacerdócio dos santos. E isso tudo um pouco antes dele pregar as 95 teses. Ele era alguém que estava completamente incomodado com a situação da igreja naquele momento. No entanto, a intenção de Lutero não era simplesmente romper e fundar uma nova igreja. A intenção dele era realmente consertar o que ele via que era errado, segundo as próprias escrituras. Então ele cada vez mais procurou se dedicar e buscar na própria palavra de Deus as respostas para as questões que surgiam, quanto às indulgências, quanto aos impostos, quanto às cobranças que a igreja fazia e a forma como os padres e líderes viviam. Também é importante entender que, apesar de todo esse espírito revolucionário, de certa forma, né, de ser realmente uma pessoa que falava o que ele pensava, e isso de certa forma ser inspirador, Lutero ele foi uma pessoa que no fim da vida ele acabou errando muito. Ele não era nenhum santo. E, claro, ele não foi canonizado nem nada, tá, gente? Inclusive ele foi excomungado pela Igreja Católica. Mas a questão aqui é justamente essa. A questão é que Deus, ele usa quem ele quer. Até alguém tão pecador quanto Lutero, que no fim da vida estava mandando já matar as pessoas. E graças a ele, mais de 100 mil camponeses foram mortos. Se Deus age em você e no seu coração, você pode ser sim usado por ele para ser um agente de reforma. Não só uma reforma separatista para fundar coisas totalmente diferentes, mas uma reforma de amor. Só que o primeiro passo para qualquer reforma é buscar as respostas na própria palavra de Deus. E nós, hoje, protestantes, muitas vezes não sabemos de onde vem a nossa igreja. A gente simplesmente joga fora tudo que a Igreja Católica fez, sendo que também foi super necessária para a gente chegar até aqui, e a gente acaba ignorando também a reforma protestante, os reformadores, o que essas pessoas ensinaram. O nosso intuito é justamente fazer surgir um interesse de estudar a reforma protestante, porque é de lá que a gente vem. E apesar de todos os erros que os reformadores tenham cometido, a nossa esperança está em Cristo, porque é Ele que vai nos purificar e nos restaurar, né? E é só realmente orando e estando numa vida realmente com Deus que a gente não vai cometer os mesmos erros. Como a gente teve esse período aí sem vídeos e a gente acabou descartando o vídeo do Dia das Crianças, porque ficou meio sem propósito, então a gente queria deixar aqui para um contato com vocês o nosso e-mail, que é o semprereformando@gmail.com, além do canal que a gente tem no YouTube e a página no Facebook como canais de contato. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, é só entrar em contato com a gente em algum desses meios. E, é claro, não deixe de curtir e compartilhar para que todos possam ter acesso a essa informação, ou pelo menos essa sementinha de informação que vai te fazer buscar, conhecer de onde nós viemos e qual é o objetivo da nossa fé. Tchau! Tchau! Martinho Lutero, Martinho. Tá.